Oi, gente, vamos lá então a uma aulinha de biologia. Aula de hoje especificamente genética, primeira lei de Mendel, certo? Então vamos lá, trabalhar um pouquinho sobre a genética mendeliana. Roger Mendel foi um monge, gente, que ele vivia então no mosteiro, ele era padre e ele tinha então nas horas vagas os cuidados com hortaliças, com canteiros. E por alguma ironia do destino, ele teve algumas curiosidades e decidiu estudar algum tipo de planta e ver a transmissão das características hereditárias. Ele teve uma curiosidade muito grande com relação a essas plantas aqui ervilhas. Só que não é uma ervilha normal, é essa espécie Pisum sativum, tá? E ele teve muita curiosidade com relação a vários aspectos com relação a essa planta. Então, a partir desses estudos, ele foi considerado o pai da genética. Ele tinha dúvidas, então, o porquê que às vezes a planta nascia com sementes, as ervilhas com sementes verdes ou amarelas, as vagens rugosas, que é chamado ou lisa, ondulada, rugosa ou lisa, a cor da flor, por que hora branca, por que hora roxa, essa cor aqui púrpura, do inglês purple, tá? Essa cor roxa, enfim, altura da planta, posição, vários aspectos, certo? Então, ele percebeu que essas flores aqui eram fechadinhas. Como assim fechadinhas? Quando nós estudamos em botânica, dentro da flor tem tanto o sistema reprodutor masculino quanto feminino. E daí quando a flor é aberta, tem insetos, por exemplo, abelha, polinizadores que levam o pólen de uma flor a outra para fazer a fecundação. Nesse caso não tem essa fecundação cruzada, porque essa flor ela fica fechadinha e ele percebeu isso. Então ele percebeu que ele podia abrir a flor, tirar o sistema reprodutor masculino ou feminino, ou o que for, e ele fazer os cruzamentos. Então ele plantava essas plantinhas aqui de ervilha. Ele queria então, numa linhagem, vamos supor, só ervilha de cor verde. Nascia plantinha de cor amarela, ele descartava. Plantava de novo, vinha ervilha verde ou vinha ervilha amarela, ele descartava, até quando ele tinha certeza que naquela plantinha só nascia ervilhas de sementes verdes. E assim ele fazia. Então, naquela época, ele viu que ele podia obter indivíduos puros, ou só verde, ou só amarela, ou só as flores de cor branca, ou só as plantinhas de ervilha de cor roxa, e assim por diante. Aí ele tinha dúvida, tá? E se eu misturar uma verde com uma amarela, o que que acontece? Daí ele começou a desenvolver então os trabalhos sobre hereditariedade, certo? Por isso ele é considerado o pai da genética. Então vamos lá. Para continuar a nossa aulinha, vamos em alguns conceitos. Turma, para começar, o primeiro conceito é com relação aos cromossomos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Nós já vimos que nós temos o DNA, essa dupla hélice, e quando esse DNA se enrola, se condensa, ele toma a forma então dos cromossomos. Então aqui o DNA e aqui os cromossomos, tá? O DNA contém pedacinhos que são os genes. E esses genes vão estar aqui em várias posições, certo? Então, é o que traz essa imagem. Cada autor desenha de um jeito, tá? Então, esse autor desenhou os cromossomos assim. Ele desenhou em bolinhas, seria o gene A. Em losango, o gene B. E em triângulo, o gene C, certo? Então, tá bom. Vamos, então, a alguns conceitos. Em genética, a gente sempre se refere a genótipo e fenótipo. Então, agora a gente fala daquele tal azão-azinho. Imaginem que esse gene aqui é o gene A. Ele está aqui, ó, em alguma posição,
certo? E a gente vai ter variações desse gene, então ele pode ser azão ou azinho. A gente já vai entender o porquê do maiúsculo e minúsculo, certo? Esse azão, azinho é só uma representação didática com relação aos genes, tá? Nós temos milhares de genes em vários cromossomos nossos que têm outra denominação, mas didaticamente a gente aprende assim por letrinha. Poderia ser qualquer letra do alfabeto, certo? Então vamos lá. Genótipo é a constituição genética desse indivíduo. Essa representação de letrinha podia ser Vzão, Vzinho, Dzão, Dzinho, Pzão, Pzinho, qualquer letra. Isso é o genótipo, a representação do gene, certo? Agora, fenótipo é o que eu vejo. Como assim? Vamos supor que esse azão, azinho, quer dizer que é a cor de olhos castanhos. Então, o genótipo dele é azão, azinho. Mas qual é o fenótipo? O fenótipo é o olho castanho. É o que eu vejo, é a característica do indivíduo, tá? Então, aqui, fenótipo é a representação do genótipo mais o meio ambiente. Como assim, prof? Por exemplo, se fosse com relação à pele clara, ele teria pele clara azinho, azinho. Mas ele mora numa praia, ele pega muito sol e daí ele fica com a pele bronzeada. O genótipo dele é azinho, azinho. Só que por conta de influências do meio ambiente, ele tem a pele bronzeada por causa do sol, tá? Então, fenótipo é o que eu vejo, características do que eu vejo, certo? Bom, seguindo. Locus gênico. Locus gênico é a posição que o gene ocupa aqui no cromossomo. Então, o gene A está nesse locus gênico aqui. O gene Bzinho está nesse locus gênico aqui. O gene Czão está nesse e nesse locus gênico, que é a posição que ele ocupa, tá? E alelos, gente, são as variações. Então, vamos supor, cor do olho é representado pelo gene A. O indivíduo, ele pode ser, então, cor do olho. O indivíduo pode ser azão, azão, dominante, azão, azinho ou azinho, azinho. Alelos são as variações do gene. Então, o gene da cor do olho é o gene A, mas ele pode ter essas variações, tá? Então, alelos são variações do mesmo gene. Aqui, a professora colocou o exemplo do tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo é condicionado pelo gene I. Se eu sou do tipo sanguíneo A, eu posso ser IAizinho. Se eu sou do tipo sanguíneo B, eu posso ser IBizinho. Se eu sou do tipo sanguíneo AB, eu posso ser IA e B, tá? Homozigoto e heterozigoto. Turma, homo, igual, são quando tem as representações dos alelos, dos genótipos, com genes alelos iguais. Sempre, então, azão, azão, ambos, maiúsculo, Bzinho, Bzinho, minúsculo, Czão, Czão, maiúsculo, Dzinho, Dzinho, minúsculo e assim por diante. Heterozigoto são genes alelos diferentes, um maiúsculo e outro minúsculo, tá? Tá, prof, como assim? Não estou entendendo. É porque assim, gente, ó, estão vendo que os cromossomos aqui estão em par, aos pares, tá? No nosso organismo também, os cromossomos têm o parzinho assim. Num tem uma variação do gene, no outro tem no outro, tá? E às vezes eles têm essa denominação com relação a ser igual ou diferente. Então, ser homozigoto ou heterozigoto. Homo, igual, ou tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. Hétero, diferente, maiúsculo e minúsculo. Sempre o maiúsculo na frente, sempre, tá? Aqui, dominante e recessivo. Turma, então beleza. Quando o maiúsculo estiver na frente, ele vai ser considerado, então, gene dominante. Ele vai expressar a característica, tá? Diferente do recessivo. O gene recessivo, ele só vai se manifestar se os dois forem minúsculos. Porque quando ele está aqui, ó,
ele não vai ter nenhuma significação, porque o gene A maiúsculo vai dominar, vai se sobressair, vai se expressar. Agora, quando ele tem os dois minúsculos, não tem nenhum outro gene dominando aqui. Então, é a característica recessiva que vai estar em evidência, certo? Dominante recessivo. Então, beleza, vamos lá. Cruzamentos de Mendel. Gente, Mendel, então, ele pegou as plantas e fez essa fecundação cruzada. Vamos supor aqui que ele pegou plantas de ervilha amarela com plantas de ervilha verde e cruzou para ver o que dava. Então, aqui ele chamou de geração parental, geração P. Quando ele cruzou essas duas plantas, ele chamou os descendentes de geração F1 ou primeira geração filial. Ele percebeu que toda essa geração vinha com ervilhas de sementes amarelas. Ele pensou assim, ué, o que aconteceu então com a cor verde? Ele pensou, eu vou cruzar elas com elas, esses descendentes aqui da F1 para ver o que dá. Ele fez então o cruzamento e na segunda geração, ou geração F2, a característica verde reapareceu. Então, ele percebeu que teria genes, que ele não sabia o que era genes, o nome, ele chamou de fatores, que se sobressaíam. Era o tal do dominante. Então, ele começou a perceber os conceitos. Por exemplo, dominante recessivo. Aqui, então, amarelo é dominante sobre o verde, que é recessivo, certo? Bom, trazendo isso, então, para a nossa disciplina. Ele tinha a geração P, que ele sabia que tinha planta só de ervilha amarela e planta só de ervilha verde. Então, ele cruzou essas duas e obteve só ervilhas de sementes amarelas. Quando ele cruzou elas com elas, voltou a característica recessiva, tá? Então, olha só como é que ele fez. Ele representou esse gene da cor das sementes, o gene V. Por que ele usou o gene V? Às vezes, os autores usam a inicial do caráter recessivo, aqui no caso o verde, por isso que ele usou o V, mas a gente poderia usar qualquer letra, tá? Azão, azinho, azão, azão, qualquer letra. Bom, geração parental ele sabia que eram puras, então amarelo é dominante, Vzão, Vzão. O verde é recessivo, Vzinho, Vzinho. Aí, gente, agora nós vamos usar o quadro de Pinet, ou quadro de Punnett, o tal joguinho da velha. Olha só o que ele fez. Ele colocou as sementes amarelas, Vzão, Vzão, e colocou aqui as sementes verdes. E agora ele cruzou isso tudo, tá? Então, agora a gente faz, então, linha e coluna, sempre o maiúsculo na frente. Vzão, Vzinho, linha e coluna, ou coluna e linha. Vzão, Vzinho. Para baixo, coluna e linha, Vzão, Vzinho, coluna e linha, Vzão, Vzinho. Isso tudo aqui, meus amores, é 100%. Então, ele percebeu que 100% das ervilhas eram Vzão, Vzinho, ou seja, amarelas. Amarelas, certo? Bom, depois ele cruzou as amarelas heterozigotas entre si, tá? Ele cruzou as amarelas heterozigotas. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Linha e coluna, coluna e linha. Pra cá, linha e coluna, Pra baixo, coluna e linha. E pra cá, linha e coluna. Turma, se tudo isso é 100%, 100 dividido por 4, 25. 25% cada um. O que nós temos aqui, então? Nós temos 25% Vzão, Vzão. Nós temos, 50% heterozigota, Vzão, Vzinho, e
25% Vzinho, Vzinho. Isso tudo aqui é o genótipo. E o fenótipo, prof? Bom, ó, isso aqui, Vzão traço, na verdade, Vzão traço, porque pode ser Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, é cor amarela, ou seja, 75% amarelo. E 25% verde. Isso, então, é o fenótipo. Tá? Bom, então aqui ele postulou a primeira lei de Mendel. Lei da pureza dos gametas, na qual cada característica é determinada por um par de fatores. Ele não sabia o que era genes, ele chamou de fatores, que segregam durante a formação dos gametas. Então, ele sabia que essas ervilhas aqui eram puras e forneciam, então, os genes aos seus gametas, aos seus descendentes. E assim ele obtinha a proporção, então, certo? Turma, em outro vídeo a professora faz exercício e em outro vídeo também a professora trabalha heredograma, certo? Beijinho, beijinho, tchau, tchau.